Muito bem, estamos aqui para mais uma reunião do nosso grupo Salão do Fogo. Por enquanto está aqui o nosso amigo Vinícius, de Fortaleza, e aí a gente vai conversar sobre o Silmarillion, né? A última parte. Com a graça de Deus, a gente vai terminar hoje a leitura do Silmarillion, né? Dos Anéis de Poder e da Terceira Era. E aí o Vinícius também, como é um membro novo do grupo, ele vai conversar um pouco também sobre como está a leitura dele do Hobbit, que nós já Exato. terminamos aqui, né? Salão do Fogo. E aí, à medida que o pessoal for chegando, a gente vai enriquecendo aqui os debates, né? As partilhas. E como hoje é Sim. 1º de maio, né? O pessoal que está acompanhando no Guardião já vai acompanhar depois, mas hoje é 1º de maio, mês dedicado a Nossa Senhora. A gente vai também conversar um pouquinho sobre a figura de Nossa Senhora, né? E a relação dela com as personagens femininas lá do Legendário de Tolkien. Muito bem, bem-vindo, E- viu, Vinícius? Uma alegria tê-lo. ah, Pois é, também, eu sempre gosto muito, eu tento sempre não faltar as reuniões do salão, né? Porque assim, como eu sou novo mesmo, né? No Tolkien, aí como é que é bom sempre eu ter alguém mais experiente, né? Para aprender mais sobre a leitura. Bom, né? Eu tô lendo o Hobbit ainda, né? Eu acho que faz nem sei quantas reuniões, eu tô no Hobbit, né? Mas assim, o Tolkien, eu acho que eu não vou dizer assim, mas é um dos escritores meu favoritos que eu li, né? Assim, Shakespeare, Dante. É porque é como se fosse uma peça mesmo de teatro, né? Ele tem várias experiências ali, e ele vai condensando ali a experiência dele, né? E a gente também vai condensando a nossa experiência, né? As palavras dele vão ecoando várias memórias, né? Não é só tipo, é uma palavra solta, né? Cada palavra que ele usou ali, ele sabe o devido peso da palavra, né? Como tá aí, realmente começou o mês de maio, né? Aí tem muita coisa, né? São José Operário hoje, né? Dia 1º, né? Dia do Trabalhador. É bem. É feriado, né? É feriado também, né? Lembrando São José é tão grande que tem duas memórias, né? Tem a memória dele no dia 19 de março, né? São José, esposo, né, de Nossa Senhora, e tem São José, no caso de hoje, operário. Aí, assim, tem a diferença, é porque o outro São José lá não trabalhava, esse trabalho é o mesmo São José, né? Mas eu acho que é porque ele tem tantas virtudes, né, heróicas, assim, ele foi pai, né, pai de Jesus aqui na Terra sem ser, né? Assim, sem ser no sentido estrito da medicina, né? A gente pode falar assim, né? No entanto, ele é aquilo que a teologia fala sempre, né? Que ele acreditou mais na graça do que na natureza, né? Ele soube condensar as duas coisas, né? Igual Tomás de Aquino falava, né? A graça coopera com a natureza. Ele soube condensar bem e se deixar guiar pela natureza, não, pela graça de Deus. E a graça foi modulando a natureza dele humana, né? E de modo que, assim, ele fazia as coisas normal, né? Assim, sei lá, comia, capinava, mas era tudo feito como se fosse um anjo fazendo, por assim dizer, né? Porque a graça atuava nele. Aí também falou das figuras femininas de Tolkien. Eu conheço, eu tenho um pouca referência, né? Porque eu só li o Hobbit. Então, aí eu tô procurando ainda, eu não vi ainda a mulher no Hobbit, não, né? É Aí, interessante, Vinícius, porque eu acho que se eu não me no engano, Hobbit não tem ainda, assim, uma figura feminina de destaque, né? Não, acho que não aparece a Galadriel, né? No sim, Hobbit, não aparece não aparece. Arwen também. Né? Pois é, essa daí eu me lembro sempre, né? Porque da história do Aragorn e da Arwen. Eu não sei se o Tolkien fez alguma referência com Maria, é, e José, talvez, porque o Aragorn também ele tem muita virtude, né? Fica sempre.
fica sempre atinando assim na minha cabeça, eu pensando assim, eu acho que o Aragorn é São José e a Arwen é Maria, porque os dois têm muitas virtudes, né? Aí eu também não sei se tem alguma referência. Porque eu não conheço também a história, né? Porque aí já é no Senhor dos Anéis, né? E no Silmarillion, né? Que eu só tô no Hobbit. Mas eu vou sair, tem que terminar esse mês já para entrar no Senhor dos Anéis. Tá em qual parte do Hobbit? Você já tá na, naquela parte ali Já- da chegada deles na Cidade do Lago? Já tá depois Não, disso? já passei isso aí, eu tô na parte do Fora de Casa, capítulo 13, né? Que eles já estão, já tá perto, ó, tá muito perto aí, ó, tá, é só, eu acho que se eu tirar, eu acho que amanhã de manhã, né, tem que tirar, tem que resolver umas pendências lá no o carro do Enem, aí tirava amanhã para ler o Hobbit e resolver as pendências do Enem com o Hobbit. Aí acho que dá certo. Aí já seria mais feliz ainda, porque aí no dia 3, né, sexta-feira, aí já entrava nos seus eventos. Mas também, ainda não, né? Eu não sei se dá para ler assim do 13 até o 19 de uma vez, né? Que é muita informação, Tolkien sempre, né? Mas vai que, né? É Ele possível que prende você muito na consiga. leitura. Ele tem muita informação, mas ao mesmo tempo é uma leitura muito leve, né? Hobbit, pelo menos, né? Quando você Sim, sim. começar O Senhor dos Anéis, você vai ver que fica mais denso, né? Tanto a nível de história quanto a nível de personagens. Você vê que tem capítulos lá no Senhor dos Anéis que são muito mais densos, né? Como A Sombra do Passado, o Uhum. Conselho de Elrond também, né? O Conselho de Elrond é um capítulo que eu acho que é um dos mais densos do Senhor dos Anéis, porque é muita história, né? Então, eu acredito que sim, você consiga ler, porque é bem mais leve o Hobbit. Você vai sentir quando você Sim, começar o Senhor dos Anéis. sim, eu até senti um gostinho já do Senhor dos Anéis ontem, que até a propósito, deixa eu até abrir aqui o capítulo, que quando a gente termina o capítulo 12, né? Aí tá aquele medo lá, por causa que o dragão vai tentar matar, né? Os anãos, o Hobbit também tá preocupado. E aí eles começam a descrever aqui o tesouro e fala da pedra Arkin. Aí eu disse assim, rapaz, eu acho que essa pedra Arkin é aquela que o Aragorn vê a Arnor. Eu não sei se eu tô fazendo a referência correta ou errada. Por causa que é o filme, né? A Aí eu Pedra disse Arca é assim, uma pedra que eles encontram, os anãos, eles encontram essa pedra quando eles estão cavando lá, né? E ela se torna o maior tesouro deles, né? É diferente da. Eu acho que você se refere à joia, né? Que a Arwen no filme dá ao Aragorn. Eu exatamente. acho, eu acho que você está se referindo a uma Aqui, ó. joia que tem no filme. Vivi, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite. Boa Deixa eu só. noite. Tudo bem, Júnior? Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem? Seja bem-vinda, Vivi. Muito obrigada. Estava com saudade de participar. Nós Depois de também, tanto viu? Tenho tempo, certeza. graças a Deus deu certo retornar. Graças a Deus. Que bom. Pois é, Vinícius, não sei se eu tirei sua dúvida. É porque, assim, quando ele começa a descrever o tesouro, né, aí ele diz assim, ele fala de Rei Bladorfin, se eu não tiver a pronúncia. E aí depois ele fala ele vai descrever as espadas, 3 vezes forjada, aí ele fala de Girion, Senhor do Vale, aí ele fala de uma gema branca. Aí eu disse assim, gema branca deve ser uma Silmaril, não? Mas eu não sei, porque eu nunca li o Silmarillion, né? Apesar de ver, assim, na imagenzinha dele bem bonitinha, né, tem 3 ali, aí não sei se tem a ver. Aí, porque o Já, Tolkien, né, ele puxa a história, né? é, já aventaram essa possibilidade de a Pedra Arquem ser uma Silmaril, mas não era não. Silmaril se perderam, né? Uhum, Uma ficou com o Earendil, como a uhum, gente já viu, né, nas reuniões passadas. Uma caiu no mar e outra caiu no fogo. Eram três, né? Então, cada uma tem uhum. um destino diferente. Uma foi para o céu, outra no ar, outra no mar, outra no fogo, né? Nas histórias do Silmarillion. Então, a Pedra Arquem é outra joia, diferente. Ah, perfeito, perfeito.
Então pronto. É porque assim, é bom ficar com essas referências quando lê, eu acho que a bem da verdade, lendo o Hobbit e o Senhor dos Anéis junto, você vai fazendo as referências, né? Porque um puxa o outro, né? Porque me disseram que o capítulo 1 do Senhor dos Anéis já é uma festa muito esperada, né? Que em contraposição do Hobbit, que é uma festa inesperada, né? Isso. Que realmente é aquele capítulo assim, né? Aí eu fiquei. Eu pior que, assim, é bem simples, mas assim, realmente uma festa inesperada não é muito bom, não, né? Você tá assim em casa tranquilo, aí do nada chega as pessoas em casa e "Ei, vamos fazer uma festa." Aí Bem-vindo, eu quero Eduardo. entender depois a referência. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Boa noite aí, pessoal. Aí lá no Senhor dos Anéis, quando você começar nessa parte da festa, é a mesma parte do filme, digamos assim, né? Que começa com os preparativos do aniversário do Bilbo, né? De 111 anos. É Sim, o sim. começo lá do Senhor dos Anéis, né? Então você E tem um uma começo com longa 111 jornada ainda convidados. pela frente. Eu tô vendo. Muito bem. E aí, Vivi, como é que você tá? Como é que estão suas leituras? Você quer partilhar como é que tá aí a sua leitura do Silmarillion? Sim, com certeza. É, eu fiquei meio perdida, né, no grupo, porque por causa da morte da minha mãe e tal, aí eu não conseguia acompanhar. E aí eu achei que já tinha terminado. E aí eu avancei na leitura, terminei tudo, achando que já tinha passado tudo. Aí, meu Deus, daqui a pouco, quando eu voltar, é outro livro. Aí saí correndo e li, né? Eu já tinha lido ele uma vez e eu acho muito fantástico, né? Eu acho que dessa vez eu consegui ir lendo e refazendo algumas referências, entendendo melhor, né, com quem que fica a Silmaril, as brigas, né, as lutas que acontecem nesse vai e vem com o Sauron, com o Morgoth, aí compreender melhor que a primeira vez parecia que eu estava lendo números na Bíblia, só via nomes diferentes e não entendia nada. Acho que dessa vez também tem uma particularidade do Tolkien que eu acho muito legal, é que ele gosta de dar nomes, né? Vários nomes de várias línguas a uma coisa ou uma pessoa só. Então, de repente, você está lendo e diz, gente, da onde apareceu essa pessoa? Ele estava agora ia conversando com um, de repente aparece outro na história. Mas não, é porque ele do nada chama com outro nome, né? Acho que as divisões dos elfos também era uma coisa assim que na minha cabeça ficava muito confusa, né? Porque eles são criados, têm um nome, aí a primeira divisão tem outro nome, começam a andar, ganha outro nome, um fica para trás tem um nome, um fica no meio tem outro, então eu ficava, meu Deus do céu. E se você não acompanha isso no começo, quando chega lá no final, que ele vai falar quem a Galadriel era, quem não sei quem era, e você diz, meu Deus, não estou entendendo nada. Então isso me ajudou muito, assim, né, nessa segunda leitura. Eu também tentei fazer um paralelo com a série, né? Mas não consegui muito, assim. Não sei se a gente vai falar sobre isso, né? Onde exatamente ali na série vai trazendo o Silmarillion, porque eu lembro que na série tem esse encontro, né, da Galadriel com o Sauron, e aí eles vão, né, para a Terra dos Homens, que eu esqueci o nome. Então, tipo, tudo aquilo acontece na série, Para Númenor, mas né? no Que livro. você está dizendo? Isso, exatamente. E aí eu ia lendo no livro, né? Porque vai descrevendo a queda de Númenor e tudo mais. O Sauron realmente vai para lá, mas em nenhum momento cita, né, a Galadriel. Então eu não sei se é liberdade da arte, né? Dele, porque é baseado no livro, não é o livro em si, né? Então dá Aí essa margem de liberdade. esse específico da Galadriel ir para Númenor é adaptação da série mesmo, não tem no livro. Ah, sim. E essas adaptações é muito complicado porque a gente acaba associando, né, e querendo entender e encontrar onde tem uma coisa em outra.
E aí ficava assim, tentando fazer as associações, porque eu quero assistir a série de novo, né? Antes que lance a segunda temporada, eu quero rever a primeira. É, achei isso muito bom da leitura, assim, né? De fazer as associações. E o final, eu acho, para mim também uma das coisas, porque assim, eu cheguei a ver partes da série, né? E para mim, na leitura dessa vez, o papel da Galadriel e do Elrond, quando eu me remeto aos filmes e ao final da era, eu acho que foi me dando uma percepção mais de tempo. Porque você pega a Galadriel, que aparece no começo da Silmarillion, todas as eras acontecem e ela ainda tá voltando, tipo assim, quando chega a vez dos homens, né, do governo dos homens, a Galadriel ainda está lá. As árvores genealógicas também, né, o livro que eu tenho, ele traz no final do livro, tanto da parte dos homens, aí vai O mostrando seu ali é esse, Vivi? O seu é esse é, a daqui, ge- a última edição da. Isso, Ah, o Eduardo tem um classicão que eu tinha. exatamente. Eu li a primeira vez o que o Eduardo mostrou. E aí, dessa vez, eu ganhei esse de aniversário, agora em fevereiro, do Silmarillion. Muito bom Ah, ele, achei a sim, leitura eu muito lembro que você simples. falou mesmo. Achei ele ótimo. Aí gostei, eu me adiantei ele tudo, né? Eu nem sei se é o final que a gente vai ver agora, mas aí eu já terminei, porque eu achei que eu estava atrasada. E aí Não, finalizei é a isso leitura, mesmo, mas Vivi. gostei muito de ler. A gente fala hoje sobre da terceira, dos Anéis de Poder e da Terceira Era, que é a parte final do Silmarillion, né? Hoje a gente encerra. Ai, joia. Acho que um detalhe também que eu achei muito impressionante, que a série me ajudou, é na hora de forjar os anéis. Pelo menos na parte imaginativa, assim, né? Eu achei muito interessante como ele vai mostrando a pessoa que faz, né? Que está na forja, que vai encabeçando a construção ali dos anéis. E depois lendo isso no livro, né? E revendo as cenas na série, me ajudou muito, assim, abriu a imaginação. Achei muito interessante. E depois compreender tudo em relação a onde estão os anéis e o que é que acontece, né? Por que que a casa de Elrond é daquele jeito, por que a casa da Galadriel é daquele jeito. Quando a gente chega lá no Senhor dos Anéis, no final, quase no final da era, né? Aí você diz, meu Deus, é aquele anel lá do começo. Achei bem interessante. E uma das coisas de reflexão mais espiritual, assim, né? É a questão da corrupção, da fragilidade do homem em relação porque sempre tem a relação do bem com o mal, né? E o Sauron vai fazendo os prisioneiros, vai corrompendo, vai fazendo aliados, e sempre os aliados do Sauron, sempre os aliados do mal, os mais fáceis de corromper são os homens. Então eu ficava pensando muito nessa linha, né, de como o mal vai fazendo essa influência. Maravilhoso, Vivi. Eu acho que é um tema recorrente, né, nas obras do Tolkien, essa tentação à corrupção pelo poder, né? Você vê isso nos homens mais vulneráveis, mas você vê isso nos elfos também. Principalmente nessa parte aí da Forja dos Grandes Anéis, existe um certo tipo de ambição no que os elfos querem fazer, né? Porque era claro o convite dos Vala para eles voltarem, né, para Valinor, mas eles passam por uma tentação na criação dos anéis muito parecida com a que os homens passaram em Númenor, né? Porque na decadência de Númenor, os reis eles começam a se apegar à vida que antes eles entregavam livremente, né? Lembrava aquela passagem do Evangelho de São João, quando Jesus fala, né? Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Essa era a atitude dos reis de Númenor no começo, né? Chegava no tempo ali, no auge até do poder, da virilidade deles, né? Eles não queriam se entregar à velhice, então eles entregavam a vida ali, entregavam o cetro tranquilamente, né, para o descendente, não se apegavam. Mas na decadência de Númenor, eles começam a não só se apegar à vida e aos bens, mas a querer a imortalidade. Eles queriam o bem das duas casas, né? Os bens das casas dos homens, os bens das casas dos elfos, né? E agora, na Terceira Era, é parecido que os elfos
o que acontece com os elfos também. Eles não querem voltar para Valinor, mas querem construir uma Valinor na Terra-média. Então eles forjam os anéis de poder, e os anéis têm esse poder de deter a passagem do tempo, né? Valfenda é assim, Lothlórien é assim, né? Então eles querem, de certa maneira, reproduzir uma Valinor na Terra-média, mas sem precisar abrir mão da Terra-média, né? Eles querem os dois bens também. E é uma tentação da qual Sauron se aproveita, né? Também para entrar ali, né? Na dinâmica da Forja dos Anéis, né?